Oi, gente, oi de novo. Estamos aqui então agora falando de redução de dados, tá? Vou começar aqui, né, importando os pacotes necessários, tá? Então, dessa vez aqui, o que tem de diferente são essas bibliotecas para visualização, tá? Que é a Seaborn e a Matplotlib. Então, a gente importa. E, bom, para finalizar então aí o nosso módulo de pré-processamento, né, nós vamos explorar a redução de dados, que é uma etapa fundamental para lidar com grandes volumes de dados, tá? De fato, né, gerenciar e processar dados requer tempo, esforço e recursos quando a gente está lidando com uma alta dimensionalidade. E para enfrentar tais desafios, técnicas de redução de dados são aplicadas geralmente, tá? Então, no entanto, né, embora elas sejam essenciais, essas técnicas, elas geralmente são complexas, né, porque exigem aí um amplo conhecimento para a escolha adequada de qual técnica utilizar, tá? Então, para simplificar, essa etapa vai apresentar apenas uma técnica muito utilizada de redução de dimensionalidade, que é o PCA, tá? Ou análise de componentes principais. Esse método é um dos métodos mais simples, né, e de longe é o mais comum para redução de dimensionalidade, e existem diversos motivos para aplicar a redução a partir do PCA, tá? Mas uma boa razão, né, uma razão bem comum, é quando a gente coleta muitos dados e a gente não sabe por onde começar nossas análises. Então, ao aplicar o PCA, a gente pode reduzir eles com poucas dimensões, e em seguida a gente pode botar, por exemplo, em um gráfico, né, e isso dá possíveis padrões. Mas como é que ele funciona? Né? Então, considere a nossa tabela track, né, do nosso conjunto de dados, que contém as informações sobre os hits do Spotify dos últimos anos, e nessa tabela nós temos exatamente 14 características musicais, né, ou seja, temos um conjunto de dados de 14 dimensões, tá? Então, imagine agora que você está preocupado, né, que não haja diferença em qualquer uma dessas características que nos ajude a classificar músicas entre solo e colaborações. Portanto, a gente precisa investigar mais a fundo todas essas características, né? Mas como é que você plota dados de 14 dimensões? E é exatamente aí, né, que o PCA entra para salvar o dia, tá? Então, em resumo, o método ele vai espremer ali essas características, essas 14 dimensões, em, por exemplo, apenas duas dimensões, né? Ou seja, enquanto antes, né, nós tínhamos cada música associada a 14 características diferentes, agora elas terão apenas duas variáveis associadas a elas, tá? Então, a gente pode plotar esses dois números em um gráfico de dispersão, por exemplo, permitindo aí analisar se há alguma diferença, né, entre as músicas solo e colaborações. Bom, especificamente, então, né, o PSA ele é um algoritmo não supervisionado, né, que busca encontrar um meio de condensar a informação dos atributos originais do conjunto de dados em um conjunto menor de variáveis estatísticas, né, que são chamados de componentes principais, com uma perda mínima de informação. Tá? Então, o número de componentes principais ele se torna o número de variáveis consideradas na análise. Mas geralmente, né, as primeiras componentes, aí, os primeiros componentes são as mais importantes, já que explicam a maior parte da variação no total dos dados. Tá? Então, para entender melhor, né, como o PCA funciona, vamos utilizar o seguinte exemplo. A gente vai utilizar as características acústicas da tabela Tracks e verificar se tais características elas podem ser úteis ou não para classificar as músicas de acordo com o tipo delas, né, se elas são músicas solo ou colaborações, tá? Então, aqui de novo, né, eu vou selecionar apenas essas colunas numéricas, tá? Da tabela Tracks e a nossa coluna do tipo da música. A gente tem aqui. E só vou printar aqui o número total de observações e de atributos. Então, a gente tem 1.284 músicas com 14 dimensões, tá? Então, com o conjunto de dados criado, a gente vai realizar o pré-processamento dos dados, tá? Então, primeiro a gente vai separar aí os dados entre editores e a variável target. E a gente vai padronizar os preditores usando o transformador Standard Scalar do módulo Preprocessing da biblioteca Scikit-learn, tá? Então, a gente vai padronizar aí nosso conjunto de dados, tá? Para que os atributos, né, em maior escala, não dominem os novos componentes principais, tá bom? Bom, agora a gente pode aplicar o algoritmo PCA, e para isso a gente vai utilizar a biblioteca Scikit-learn para importar aí o módulo Decomposition e usar a classe PCA para extrair dois componentes principais do nosso conjunto de dados, tá? Então, aqui na classe PCA, a gente vai passar dois componentes, tá? Para o parâmetro n components,
A gente vai, então, rodar aqui o método, tá? E o data frame resultante, então, ele vai apresentar os valores, né, dos dois componentes principais para todas as 1.284 músicas. Bom, então, com a redução de dados realizada, agora a gente pode usar um gráfico de dispersão, por exemplo, para analisar se há alguma diferença entre as músicas solo e colaborações. Então, aqui a gente vai utilizar, né, essas duas bibliotecas, né, de visualização, que vão ser vão ser abordadas com mais detalhes aí no nosso terceiro módulo, tá? Então, vamos visualizar aqui. Bom, através dessa análise visual, a gente pode ver que, aparentemente, né, não há diferença significativa entre as músicas solo e colaborações, né, em relação às suas características acústicas. Né, e isso porque os dois grupos, eles demonstram comportamentos bem similares. Bom, após a extração dos componentes principais, a gente pode verificar a quantidade de informações, né, a variação que cada componente principal mantém após projetar os dados em um subespaço de dimensão inferior. Tá? Então, para isso, a gente vai utilizar a propriedade Explain Variance Radial. Tá? Então, a gente vê aqui, né, que como resultado, a gente pode observar que o primeiro componente, o primeiro componente principal, né, ele detém 20% das informações, enquanto o segundo apenas 10, né, 11% das informações. E juntos, né, os dois componentes contêm aí 30 e 31% das informações. Ou seja, né, ao reduzir a dimensionalidade do conjunto de dados para duas dimensões, 69,15% das informações originais foram perdidas, tá? Então, uma solução aí para aumentar as informações seria aumentar o número de dimensões, né? Ou seja, os componentes principais ao aplicar o PCA. Então, a gente pode testar aqui, por exemplo, com 10 dimensões. E aí a gente vê, né, que a variação explicada aumenta para quase 91%. Tá? Então, aumentou aí consideravelmente. E, bom, gente, então nessa quarta, né, e última aula, a gente apresentou como reduzir a dimensionalidade dos dados utilizando o algoritmo PCA. E se você tiver mais interesse nesse assunto, tá, eu deixei aqui um link da biblioteca Scikit-Learn para mais técnicas de redução de dados.